Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre dois jogadores que estão sendo especulados aqui no Cruzeiro para a próxima temporada e se eles seriam viáveis ou não. Tivemos algumas informações, inclusive sobre a conversa já com o Luxemburgo, com um desses atacantes. Eu queria falar com vocês também sobre o caso envolvendo do Cruzeiro vender o percentual, onde o Pedro Mesquita, que é no caso o diretor da XP, é um cara que tem participação inclusive na empresa, falou sobre a necessidade do Cruzeiro, a importância de vender um percentual bem maior de ações, que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje, trazendo algumas informações atualizadas para vocês. E também queria falar sobre o jogador que é no caso do Ederson, será que ele pode estar indo justamente para o Atlético Mineiro? E assim, a importância do Cruzeiro de torcer para ele ser vendido, no caso para o mercado internacional, não para o futebol brasileiro, principalmente por conta de ter uma transação dos jogadores revelados aqui na Toca da Raposa, tá bom? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. O primeiro é para o Pedro Henrique, ele que é lá de Matipó, Minas Gerais, acho que essa é a pronúncia. Valeu demais aí, Pedro, um abraço para você. E o segundo que comentou no vídeo de ontem foi, no caso, o primeiro a comentar, o Daniel Ribeiro. Valeu demais, esse Daniel foi o primeiro a comentar no vídeo de hoje mais cedo. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que eu vou postar por volta das 11h30, 11h45, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, e tem grande chance de você aparecer aqui no canal, tá bom? Bom, vamos começar falando assim sobre dois jogadores que foram especulados no Cruzeiro já na manhã dessa última sexta-feira. Primeiro era no caso do Dentinho, jogador que está lá no Shakhtar e que está sem contrato, no caso, tem um pouco mais do que 3 meses, já foi especulado no Corinthians, no São Paulo. Até o momento nenhum desses times demonstraram interesse. O Dentinho, assim, teve algumas informações, inclusive do Michael Mendes, que falou que o Dentinho está, inclusive, com proposta do Cruzeiro e que o Matos vem conduzir a negociação, e o Luxemburgo já ligou para ele e tudo mais e aceitou se encontrar para uma reunião. Então, assim, o Michael Mendes lá no Twitter oficial dele comunicou essa notícia, falando que o Cruzeiro já está já mandou uma proposta para ele e que o Alexandre Matos está negociando. Então, não sabemos quando que vai ser essa reunião entre o jogador e o Luxemburgo para a próxima temporada. E para você ter uma noção, o Marcinho não, né? O Dentinho, no caso, ele não está tendo uma excelente temporada. É um jogador que nos últimos anos jogou pouquíssimas partidas, então isso é algo que me preocupa. Um jogador que já tem seus 32 anos de idade, não é um cara muito novo, como por exemplo o Wellington Nem. Eu acho que eles têm características parecidas. Prefiro muito mais o Cruzeiro ficar com o Wellington Nem do que contratar o Dentinho, que chegaria com um salário, sem sombra de dúvidas, um pouco mais alto. Nesse último ano pelo Shakhtar, como ele sofreu algumas lesões, mas já está recuperado, e também no fim de contrato com ele foram apenas 7 jogos e 2 gols marcados. Temporada passada 21 jogos, 4 gols e 3 assistências, ele que joga como segundo atacante e ponta esquerda. E assim, a grande temporada assim que podemos dizer dele foi na temporada de 2016-2017, 33 partidas, 6 gols e 2 assistências, ou seja, não é um cara artilheiro que faz muitos gols e nem dá muitas assistências. Eu fico com o pé atrás em relação à contratação do Dentinho. Pode ser um cara que chegaria com o nome, faz tempo que eu não acompanho o futebol dele, então assim, pode agregar um pouco em jogadas, mas em relação a números, se você for olhar, números bem ruins. 34 partidas, 1 gol e 3 assistências, 2017 e 2018, são números bem ruins, ainda mais com um segundo atacante, um ponta esquerda. Vamos aguardar aí para novas informações. Ele já teve uma passagem muito bem sucedida aqui no futebol brasileiro pelo Corinthians, 2008 até 2011, que aí sim, ele marcava bastante gols. Foram 41 jogos e 18 gols marcados em 2008, 14 gols em 2009, 10 gols em 2010, até chegar no caso ao Shakhtar Donetsk em 2011. Ficou lá no Shakhtar mais do que uma década, até sair hoje com seus 32 anos de idade. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você acha que seria uma boa opção para o Cruzeiro ou não. E outro jogador que foi especulado no Cruzeiro, do Atlético Goiano, mas ele pertence ao Corinthians, que é a respeito do Janderson. Esse que não teve proposta oficial, nada do tipo, só está sendo tratado como rumor. É um cara que eu gosto muito do futebol dele, e eu já indiquei ele para o Cruzeiro no início dessa temporada e também na temporada passada, tá? Ele foi emprestado ano passado, estava no Atlético Goiano, 41 jogos, 4 gols e 5 assistências. Nesse ano também mais um empréstimo para o Atlético Goiano, 51 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências. Eu já falei para vocês, ele seria uma boa para o Cruzeiro desde 2020, continuo falando que ele seria uma excelente opção para 2022, atacante de 22 anos de idade, ponta bem rápido, de velocidade,
ponta direita, que jogou muito bem, inclusive, no jogo do Atlético Goiano, vitória por 2-0 contra o Flamengo na última rodada. Nos últimos 5 jogos, o Janderson fez 2 gols na Série A do Brasileirão, então está vivendo uma excelente fase, mas a grande questão é que o Corinthians, o Silvinho já comunicou, o técnico do Corinthians, que não tem interesse em continuar com o Janderson para o ano que vem, não faz parte da equipe, mas o Corinthians tem interesse de negociar o jogador em definitivo, e o Atlético Goiano tem interesse de comprar ele. Então poderia ser um jogador que só chegaria depois do clube empresa, com o Cruzeiro ali pagando, sei lá, 5, 6, 10 milhões de reais. Não sabemos o valor de mercado do Janderson, um cara bem novo, bem promissor, que inclusive já jogou contra o Cruzeiro lá em 2019, no caso pelo Corinthians ainda naquele ano, onde ele fez um total 13 partidas com um gol. 21 partidas, 2 gols e uma assistência pelo Corinthians no profissional. São, no caso, 32 partidas e 3 gols, além de 3 assistências. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Se você acha o Janderson uma boa opção e se ele chegaria, no caso, para ser um reforço de peso para a Série B, Cruzeiro pagando ali 5, 8 milhões de reais, enfim, na contratação do atacante. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do volante Ederson, que pode render alguns milhões para o Cruzeiro, e inclusive de que ele poderia estar indo para o Atlético Mineiro, algo que não pegaria muito bem, já que ele foi revelado aqui na Raposa, tá? Enfim, o Atlético demonstrou interesse nele, mas eu queria falar sobre o percentual que o Cruzeiro pode receber da negociação. O Atlético Mineiro pode avançar, mas assim, eu ainda não tenho certeza se em negociações nacionais o Cruzeiro pegaria uma taxa de mecanismo da FIFA. Para você ter uma noção, o próprio empresário do Ederson falou que o Corinthians só vende ele com algo próximo de 7, 8 milhões de libras, e que isso dá algo na casa ali dos mais do que 55 milhões de reais, quase 60 milhões de reais, que seria o valor que o Corinthians aceitaria negociar. E o Cruzeiro, se fosse uma negociação internacional, poderia inclusive receber 1,5% garantido por conta das passagens na categoria de base. O Ederson fez a primeira partida como profissional aqui pelo Cruzeiro, então o Cruzeiro pegaria quase 1 milhão de reais nessa transação, se fosse aí algo próximo dos 600 mil reais. Quase 950 mil reais o Cruzeiro ia pegar, mas ainda não se sabe o valor se o Cruzeiro manteve 10%, 5%, 20% dos 65% que tinha antes dele rescindir e ir lá para o Corinthians. Não sabemos sobre isso, é algo que só vamos ter certeza quando tiver uma venda e o Cruzeiro entrar na justiça, caso ainda alegue ter um percentual do Ederson. Para você ter uma noção, nesse ano foram no total 58 partidas, 3 gols e 3 assistências. O Atlético Mineiro vem monitorando a situação do jogador, que o Corinthians tem prioridade em vender ele, se for no mercado nacional, para o próprio Fortaleza. No início do ano recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, mandou 5 milhões de euros, achei um valor até alto, quase 30 milhões de reais na época para o jogador. O Corinthians não aceitou e emprestou ele para o Fortaleza, fez uma excelente campanha, o Fortaleza em 4º colocado, e torcer para essa negociação ser no mercado internacional, já que o próprio André Curi, empresário do atleta, falou que o Newcastle sondou a situação, o Newcastle lá da Inglaterra, e poderia ser cifras bem maiores do Cruzeiro pegando uma parte bem interessante nessa negociação, tá bom? Lembrando que aqui pelo Cruzeiro, o Ederson jogou em 2019, um dos poucos jogadores que se deram bem naquele ano que o Cruzeiro caiu. Foram no total 22 partidas com 2 gols, um inclusive marcado contra o próprio Corinthians. O último assunto desse vídeo é a respeito da venda da SAF, onde o Cruzeiro tivemos várias informações nessa sexta-feira e atualizações sobre a venda de 100% do clube, inclusive o manifesto da torcida, né, para apoiar a venda do clube em um percentual maior do que 49%, inclusive várias chamadas no Twitter, no Instagram, no dia da independência do Cruzeiro, no dia 17 de dezembro, onde vai ter essa votação para o aumento da SAF. Eu acho que é 100% certeza o Cruzeiro negociar pelo menos 51%, e o próprio Pedro Mesquita, que é no caso responsável pelo recurso, né, de que vão chegar no Cruzeiro Empresa, fez alguns tweets falando sobre essa situação que eu queria compartilhar aqui com vocês. O primeiro, ele falou o seguinte, abre aspas: daqui uma semana o Conselho Deliberativo do Cruzeiro terá a chance de mudar os rumos do clube. Somente com a aprovação da venda do controle da SAF, conseguiremos atrair investidores de alto nível. O destino do clube está nas mãos dos conselheiros, fecha aspas. Então isso não é algo muito interessante, né? Os conselheiros do clube que estão sendo criticados duramente, e eu concordo totalmente. Pessoas que ali, maioria, não ajudaram em absolutamente nada, só estão sugando do Cruzeiro. E ainda em outro segundo tweet do Pedro, ele falou o seguinte: quando vejo opiniões de pessoas, conselheiros ou associados dos clubes, dizendo que o clube tem que ficar com 10, 20, 30, 40%, eu vejo quanto essas pessoas só querem privilégios e o mal para o futebol.
que é a grande razão do clube existir, fecha aspas. E o último tweet dele, lá antes de eu terminar o assunto, ele falou o seguinte: o clube deveria apenas se assegurar da manutenção das cores, escudos, dentre outras obrigações que podem ser endereçadas via contrato. Quanto maior for o percentual da venda, mais dinheiro vai entrar e mais forte ficará o futebol. E realmente, eu pensava que esses conselheiros, no caso, não queriam a venda de 100% da SAF, justamente para o Cruzeiro manter um percentual, mas eles querem justamente para eles ficarem com esse percentual para eles, e ainda ter um certo privilégio, um certo poder aqui dentro do Cruzeiro, que eu sou contra totalmente disso. Acho que o futebol já acabou essa época de eleger presidente, o cara tem uma importância absurda, ficar, no caso, conselheiros, associados. Eu acho isso que já passou, não existe mais, impossível um cara ter uma importância desse jeito que tem nesses clubes no Brasil, como por exemplo em grandes clubes, empresas, no Chelsea da vida, no Paris Saint-Germain, no Manchester City. Isso aí não existe, aí já é coisa de passado. E eu pensava que esses, por exemplo, o Cruzeiro, igual, falou em vender 80%, por exemplo. Pensei que esses 20% o Cruzeiro iria manter para no futuro vender, mas não é assim, vai ficar no parte para os conselheiros, para eles ainda continuar, no caso, tendo um poder dentro aqui do Cruzeiro. Eu acho que isso aí já deu, espero que o Cruzeiro venda 100% mesmo, realmente não sabia desse negócio que eles querem que mantenha um percentual, não pensando no longo prazo da Raposa, mas sim para eles continuarem tendo poder dentro da Raposa. Eu só aceitaria vender o Cruzeiro sei lá, 70%, 80%, se o Cruzeiro, em si, a sociedade, no futebol, ali o Cruzeiro mantivesse 20% da instituição e ninguém ficaria atrás desses 20%, conselheiros, nada do tipo. Isso daí ficaria com um percentual para o Cruzeiro negociar no futuro, já que hoje, se o Cruzeiro vendesse 80%, iria arrecadar algo próximo de 700, 650 milhões de reais, e o Cruzeiro daí com 6, 7 anos, tomara, né, que ganha ali Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, esses 20% que o Cruzeiro manteve vai estar valendo quase ali uns 400, 600, dependendo até 1 bilhão de reais, dependendo da valorização do clube, porque vai ser uma empresa, então manter esse percentual poderia ser interessante. Mas nesse caso aí, que os conselheiros querem manter para ainda ter poder dentro do Cruzeiro, para ficar com certos privilégios, eu acho que não compensa de forma alguma. Muito melhor já vender esse 100% aí agora, já arrecadar uns 900, 1 bilhão de reais, 800 milhões que seja, Cruzeiro fazer um bom gerenciamento desse dinheiro, fora os outros aportes que o empresário, o investidor, é obrigado a colocar no clube. Dá para a Raposa ficar muito tranquilo, bem sossegada em relação ao dinheiro nos próximos anos e décadas, eu diria, tá bom? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, o que vocês acharam, se você aprova vender 100%, enfim, e essa análise que eu tentei trazer para vocês, se o Cruzeiro pudesse, né, no caso, manter esse percentual, mas sem esse trem de conselheiro, sem nada, querendo ficar com essa parte aí para ter privilégio, se for só para o Cruzeiro manter e num futuro prazo, num longo prazo, vender essas ações, acho que seria interessante. Mas pelo que parece, melhor vender 100% mesmo, porque isso é algo querendo demais, né, ter alguma coisa boa aqui dentro do Cruzeiro. Dia 17 agora, espero que saia totalmente esses conselheiros da Raposa com a venda de 100%, que inclusive o próprio Botafogo já fez isso, né? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito desse assunto. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui na tela final 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o novo reforço do Cruzeiro e 2 jogadores do mercado sul-americano que estão sendo especulados, do Alexandre Matos aqui na Raposa. Eu recomendo assistir esse vídeo e também um vídeo de ontem de noite. Eu vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final agora, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!